Então, meus queridos amigos, lição número 12, a parte de quarta-feira, falando sobre um profeta semelhante a Moisés. Estamos chegando no final do trimestre, hein? 12ª lição. Quarta-feira já, dia 15/12. Não é fácil, o tempo corre muito rápido. Mas falando sobre a lição, Moisés, ele tinha preocupação que o povo andasse de forma consagrada diante do Senhor. Por isso Moisés, ele fez uma profecia, logicamente dada por Deus, essa profecia, de que surgiria um profeta no futuro semelhante a ele. A direção de Deus é muito importante quando se pensa em dirigir a vida, dirigir uma nação, e Moisés tinha uma preocupação grandiosa que a nação estivesse sempre aos cuidados do Senhor. Para isso, o povo tinha que focar na aliança. Deus fez uma aliança com o povo e Deus disse: eu vou cumprir minha aliança. Vou colocar vocês dentro da terra prometida. Vocês só precisam fazer uma coisa: me obedeçam, se consagrem. Quando a rainha Wilhelmina, rainha da Holanda, ela fez 58 anos de idade e ela já estava há 40 anos no poder, ela fez uma declaração muito impressionante no aniversário de 50 anos, assim, de 58 anos que ela havia então feito. Ela fez uma declaração maravilhosa. Ela disse: quando eu comecei a governar, eu tinha a ideia da minha insuficiência, da minha incapacidade para governar essa nação. Se não fosse o poder de Deus, eu não teria conseguido. E ela disse: hoje eu estou muito grata tanto a Deus como a todas as pessoas que me ajudaram a dirigir essa nação. Deus foi o grande mentor da minha vida aqui nesse reino, nesse trono, e por isso minha gratidão a Ele. Olha, esse testemunho de uma mulher como a rainha Wilhelmina da Holanda foi um testemunho maravilhoso e que, logicamente, colocou o cristianismo assim num foco muito interessante sobre a direção de Deus. Para ela, era verdade o que diz Salmo 33, verso 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando Moisés falou ao povo sobre assim a fidelidade e obediência, Moisés estava justamente querendo enfatizar que o propósito divino é que as pessoas, ou o povo de Israel, se tornassem um testemunho da direção divina na vida. Os outros povos em redor precisavam olhar a nação de Israel como um verdadeiro testemunho. Ou seja, tanto que uma das lições, Moisés disse assim: o povo em volta tem que dizer: que nação é esta que o Deus deles fala com eles face a face? Então, era essa a expressão de surpresa que o povo em redor, as nações deveriam ter. E Moisés queria que o povo entendesse isso. Vocês precisam ser a nação exemplo, parâmetro para as outras nações. Deus só pode, assim, converter as outras nações se vocês forem a nação exemplar. E por isso Moisés enfatizava que a obediência era, assim, a coisa mais necessária para que tudo isso pudesse acontecer. Obedecer às leis divinas, ou seja, serem bondosos com os mais fragilizados, afastar-se da idolatria. Em outras palavras, Moisés dizia: vocês devem ser consagrados a Deus. Como a consagração era importante, né? A consagração é um processo diário. Você cada dia se consagra. Você cada dia busca mais a comunhão divina. Você cada dia se afasta mais do pecado. Isso é consagração. Não é uma questão de você assim querer. É de você pedir ajuda a Deus para conseguir a consagração. Moisés estava dizendo ao povo: Deus está dizendo: vocês podem contar comigo que eu estarei ajudando vocês na consagração de vocês. A pergunta de número 5, quando Moisés falou que Deus enviaria um profeta como ele no futuro, quem era esse profeta e como foi que Estevão e Pedro identificaram o profeta que Moisés havia falado? Olha o texto bíblico, 1 Deuteronômio 18, de 15 a 19, diz assim: o Senhor teu Deus levantará um profeta no meio de ti, no meio dos teus irmãos, como eu, dizia Moisés ao povo, a ele ouvireis, como pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que vocês não morram. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram ao povo. Verso 18, Deuteronômio 18, 18. Deus dizendo para o povo: eis que eu suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele falará tudo o que eu ordenar. E será que qualquer que não der ouvidos às suas palavras, que ele vai dizer em meu nome, isso eu vou requerer
tanto dele quanto das pessoas. Então Moisés falou que Deus enviaria um profeta semelhante a ele e que esse profeta convenceria as pessoas. Agora vamos ver como foi que Pedro relacionou esse profeta que Deus iria mandar com o Senhor Jesus. Atos 3, verso 22. Pedro disse assim para o povo: porque Moisés disse aos vossos pais, o Senhor, vosso Deus, levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto ele disser. Isso foi Pedro dizendo para as pessoas que estavam ao seu redor. Deus, como disse Moisés, Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés para que vocês pudessem ouvir. E Pedro, logicamente, relacionou esse profeta com o Senhor Jesus. Estevão, na defesa que ele fez perante o Sinédrio, Atos capítulo 7, verso 37. Então, Estevão disse: este que eu prego é aquele que Moisés disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Quando então intimaram Estevão e disseram para Estevão: por que você está pregando sobre esse Jesus? Aí Estevão disse: eu estou pregando porque esse Jesus que eu estou pregando é o mesmo que Moisés falou em Deuteronômio 18, verso 18, dizendo: enviarei um profeta semelhante a mim para que vocês possam ouvi-lo. Então, para a pergunta, quando Moisés falou que Deus enviaria um profeta como ele, quem era esse profeta e como Estevão e Pedro utilizaram essas palavras de Deuteronômio para relacionar com Jesus? Resposta: Moisés falou que Deus levantaria um profeta no futuro. E esse profeta era o Senhor Jesus, como Estevão e Pedro reconheceram, identificaram e colocaram diante do povo justamente essa situação. O profeta que Moisés disse que Deus levantaria e que nós deveríamos ouvir é o Senhor Jesus Cristo. Tanto que depois dessa pregação, as pessoas disseram para Pedro: que faremos, irmão? E Pedro diz: vocês se arrependam, sejam batizados, para que vocês recebam também o Espírito Santo. Arrependei-vos, dizia Pedro para aquela multidão. Então surtiu efeito a expressão de Deuteronômio nas palavras de Pedro. Estevão, eu não digo porque as pessoas mataram Estevão, mas dizem que Saulo estava consentindo com a morte de Estevão. E logicamente que aquilo que Estevão falou depois, ou seja, aquilo que Estevão falou, repercutiu no coração de Saulo na hora que ele viu a luz ali no caminho de Damasco. Na história do povo de Israel, houve momentos em que eles foram muito rebeldes diante do Senhor. Praticaram muitos pecados. Ou seja, foram insubordinados, foram revoltosos. E chegou o momento em que disseram para Moisés: Moisés, fala você com o Senhor nosso Deus, porque nós temos medo de morrer. Então fala você por nós. E Moisés aceitou esse encargo. Então Moisés conversava com Deus, se tornou então um intercessor. Moisés era um intercessor. E ele disse: olha, vocês querem saber de uma coisa? Vai surgir no futuro um profeta melhor do que eu, ou semelhante a mim. A esse vocês com certeza vão ouvir, porque ele falará palavras espetaculares e especiais para o povo ouvir. Tá? Moisés, então, ele foi uma espécie de Cristo, um tipo de Cristo, né? Porque Moisés intercedeu diante de Deus perante o povo, e o Senhor Jesus Cristo, depois da morte dele, subiu ao céu. Deus, então, o fez assim assentar-se, quando o livro de Hebreus diz isso, capítulo 1, o Senhor Deus fez Jesus assentar-se à sua direita e deu-lhe, então, o cargo de ser sumo sacerdote para interceder por todos nós, tá? Estevão reconheceu Jesus como profeta intercessor e foi morto por acreditar nisso. Já Pedro, em um outro contexto, pregou a todos e falou de Jesus como o profeta que Moisés havia predito que viria. E Moisés, então, e Pedro teve mais sucesso do que Estevão, porque as pessoas acreditaram naquilo que Pedro estava dizendo, tá? O livro de Desejo das Nações, na página 52, diz assim: o sacerdote, falando de Jesus assim, quando foi apresentado diante do Senhor, e o sacerdote pegou Jesus no colo, Simeão, o profeta, viu, a profetisa Ana reconheceu Jesus. O profeta Simeão diz assim: eu já posso morrer porque os meus olhos viram a glória do Senhor. O profeta Simeão, ele viu Jesus, pegou Jesus no colo, ele ficou emocionado. O Salvador do mundo estava no colo do profeta Simeão. Agora, quando o sacerdote foi então apresentar Jesus, que era costume, levava a criança ali diante do sacerdote para que ele pudesse abençoar aquela criança. E quando o sacerdote pegou Jesus no colo, não reconheceu
que aquela criança era o profeta que Moisés havia falado. Olha o texto de Desejar das Nações, página 52, escrito por Ellen White, diz assim: o sacerdote, ao apresentar Jesus, tomou a criança nos braços e ergueu-a perante o altar. Não pensou o sacerdote que essa criança era aquele de quem Moisés escrevera: o Senhor, vosso Deus, vos suscitará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A esse vocês devem ouvir em tudo que ele vos disser. Deuteronômio 18, verso 15. O sacerdote não pensou que essa criança que ele tinha nos braços era justamente aquele cuja glória Moisés rogara para ver, mas era alguém maior do que Moisés e que se achava nos braços do sacerdote. Todavia, o sacerdote não reconheceu. Veja como a falta de conhecimento é uma coisa impressionante que nos faz pecar. O sacerdote poderia, a exemplo de Simeão, poderia ter feito ali uma homenagem a Jesus como o Salvador do mundo. A criança que estava em seus braços era o Salvador do mundo, era o profeta especial que Moisés havia predito, tá? Mas, no entanto, o sacerdote era ignorante dessa profecia. Muitas vezes, quando a gente olha um rio correr, a gente logo percebe a fragilidade da terra e a dureza dos rochedos. Um rio tem, muitas vezes, rocha, pedras que ficam no meio do caminho, e a gente percebe com o passar do tempo que a erosão provocada pela água vai derrubando os barrancos, vai fazendo com que a margem do rio vá cedendo e o rio vai ampliando. Mas os rochedos que tem no meio, a água pode bater, a tempestade pode rugir, o rio pode aumentar o volume, as rochas continuam inamovíveis ali no leito do rio. Essas rochas representam o Senhor Jesus Cristo. Ele pode, assim, as tempestades da vida, a modernidade, as teorias, a frieza, são como as águas de um rio que tentam arrastar o rochedo que é Jesus, mas ele nunca será movido, porque é rocha eterna. O Senhor Jesus é rocha eterna, e por isso nós louvamos a Deus pela pessoa do Senhor Jesus, o profeta que Moisés disse: Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, falando sobre este profeta que Moisés disse que seria semelhante a ele, mas superior, porque as pessoas iriam ouvir as suas palavras, palavras de bênção. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cremos nesse profeta. Ele se tornou nosso Salvador, nós te louvamos por isso. Queremos amá-lo e servi-lo. Em nome dele é que pedimos. Amém. Obrigado pela lição de hoje, lição de quarta-feira já, falando sobre Moisés, um profeta semelhante, o Jesus, um profeta semelhante a Moisés. Deus abençoe, um beijo para todos e que você então seja feliz nessa quarta-feira. Fique com Deus.